amanhecer, quando sabes antes o sol clareia. É grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti. Boa noite a todos. Boa noite. Está no ar mais um programa Cristo, meu mestre. Nessa noite, uma noite especial, né? Uma noite maravilhosa. Graça e paz para todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe você, irmão, irmã, que esteja nos acompanhando. Compartilhe você também dessa informação, de tudo que vai ser exposto nessa noite. Deus abençoe a cada um. Nós vamos iniciar, né, esse programa com uma oração inicial, né, e logo em seguida, hoje teremos entrevista, né, hoje teremos uma entrevista maravilhosa, né, com Jonas. Então, após a oração, nós iniciaremos a nossa entrevista. Então, prepare, assunto importante, assunto que já foi até inclusive visto em outro quadro, né, em outro programa, foi visto esse assunto dessa noite, né, o tema sobre dicção, né, sobre os males do vício, enfim, será o tema dessa noite, né, e abordado pela palavra de fé, né, junto à palavra de Deus. Então, vamos nos preparar aqui, vou recitar o salmo de oração, né, você na sua casa se prepare, né, deixe tudo aí preparado, você ouvinte, compartilhe também, deixe a sua água aí, né, e vamos para a oração pelo Salmo 73. Quiser abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus no Salmo 73, que nos diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e, todavia, estão sempre em segurança. Esse lhe aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado pela manhã. Se eu tivesse também, falarei assim: eis que ofenderá a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei supremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Fica totalmente consumido de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles.
Assim o meu coração se azedou e sinto picada no meu rim. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti, perecerão tu. Tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, Senhor, nosso Deus, Pai eterno, por essa palavra, que o Senhor possa tomar todos os corações, as famílias, as casas, os ouvintes, enfim, ó Pai eterno, diante, Senhor, daquilo que Davi expôs no Salmo, da sua indignação naquela época, assim é semelhante os dias de hoje, muitas das vezes, ó Pai eterno, a pessoa que é correta sofre, aquela pessoa passa, às vezes, por situações difíceis, mas Deus olha o caminho do justo, Deus também está olhando todas as coisas, e no fim é maravilha que Deus faz. Então tudo está nas tuas mãos, tudo entregamos nas tuas mãos, e pela sua palavra há de dissipar todo o mal. Pela sua palavra há de fazer maravilhas a todos aqueles que te clamam e te buscam, em nome de Jesus Cristo, que reina para sempre. Amém. Boa noite a todos. Está no ar. Hoje vamos falar sobre um assunto. Cláudia Cruz, boa noite. Quem conseguir dar um oi lá pro Jonas, já vai dando oi. Daqui a pouquinho ele já pode estar entrando aí conosco. Teremos aí uns assuntos, né? Já de inicial, nós vamos já iniciar a entrevista com ele e vai ser aquele bate-papo até o final aí do programa, né? Já enviei link, estamos aguardando. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos, todos que nos acompanhem. Nessa noite, o assunto de dicção, que já foi falado outras vezes, já teve inclusive entrevista, é o assunto sobre os males, os vícios, o quanto isso tem, às vezes, incomodado famílias, pessoas, né, e quais os caminhos para se libertar, quais os caminhos em que você pode ajudar alguém, como fazer, ó, o Jonas está aí no ar também. Boa noite, Jonas, paz e graça, Deus abençoe. O Jonas já está aí no ar, então daqui a pouquinho nós vamos começar com as perguntas para ele. O Jonas, um rapaz de um coração muito grandioso, uma pessoa que luta, uma pessoa de fé. Hoje você vai conhecer um pouco do Jonas nessa entrevista. E Deus vai muito abençoar. Participe. Boa noite, Franciele. Boa noite a todos que nos acompanham. Todos participem, né, que teremos assunto muito interessante nessa noite. Falaremos sobre a questão da adicção, a questão da fé no coração das pessoas, a questão da libertação e com exemplo ao vivo, exemplo, né, de uma pessoa que vence a cada dia, que tem vencido esse grande mal que tem assolado o país e o mundo. Então, nessa noite, com vocês, Jona Lopes, apresento Jona Lopes, no assunto dicção. É com você, Jonas. Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Paz e graça. Que Deus abençoe esse nosso encontro, esse nosso momento, aonde vamos estar podendo falar de sobriedade, o que é viver, ser um ser sóbrio no dia chamado hoje, que tem sido um dia de cada vez. Vamos falar aqui de muitos assuntos. Eu sou o Jonas Lopes, tenho 42 anos, 25 anos de drogadição, 1 ano e meio de sobriedade, aonde eu tenho vivido cada dia constantemente vivido
intensamente o dia chamado hoje, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos debater, galera, vamos conversar, pode perguntar, pode participar. Estou aqui também para falar um pouco da minha história de vida, falar um pouco da minha caminhada, da minha sobrevivência, do meu abandono, dos meus maus psicológicos, dos meus fatores que eu vivi na drogadição. É isso aí, Maru Santana, seja bem-vinda. Nós vamos começar aqui com algumas perguntas do Jonas Lopes, que está aí conosco, né? Jonas, conta para o pessoal, parece que nos iniciou ali no ano de 2001, não é isso? Então, conta para nós como que foi esse início, como que foi para você, assim, dar uma retornada no tempo e fala para todos como foi e qual o perigo daquele início, por favor. Então, exatamente, como eu falei, tenho 42 anos, tudo começou no ano de 2000. No ano de 2000, quando eu era ainda um adolescente, a curiosidade, a falsa sensação de liberdade, né? Aquela falsa sensação de liberdade, agora eu posso tudo, agora eu sou o dono do meu próprio nariz, agora eu tenho livre acesso para ir e vir a horas que eu quero, sem dar satisfação da minha vida para ninguém, para pai, para mãe. Então, tudo começou por aí, baladinha. Eu não gosto e não tenho costume de terceirizar culpas. Não consigo falar que amigos influenciaram, que amigos me ofereceram, que amigos me levaram. Mas sim a minha curiosidade, traumas, né? Nesse caminho que a gente chega no planeta Terra zerado. No decorrer do caminho, a gente vai construindo coisas, a gente vai acarretando coisas, a gente vai criando uma bagagem, a gente vai, no meio desse caminho, colocando muitas coisas que no decorrer da caminhada não é tratado e ela acaba virando traumas. E o trauma, consequentemente, ele vai levar a gente a dores. E a dores a gente vai querer estancar, parar, a gente vai querer parar de sofrer por certas situações. E foi aonde que no momento, em 2020 a 2021, foi aonde que eu encontrei nas substâncias. Eu não gosto de falar o nome das substâncias, porque droga, para mim, ela vem desde o menor ao maior, desde o álcool a alguma substância química, tudo é droga. E através da depressão, eu comecei a me envolver nesse mundo obscuro, né? Eu costumo falar que por 5 anos eu usei a droga, que por 5 anos ela me fez feliz, por 5 anos ela me alegrou, ela me levava para holofortes luxuosos, ela me levava para caminhos brilhantes. Então eu desfrutei por 5 anos da droga, até que chegou num momento onde eu não tive controle, porque não, é uma ilusão falar que a gente pode fazer um uso com controle, sendo que a gente perde completamente o controle. É impossível ter um controle no mundo da drogadição. E foi aonde que de 2000 a 2010 eu curti muito a droga, e foi aonde que eu tive o meu primeiro internamento, que foi em 2010, que é onde eu saí completamente do trilho, foi o que eu saí completamente da minha sobriedade, já estava perdendo a minha existência, já estava perdendo o meu caráter, já estava perdendo a minha essência, já estava perdendo o meu eu existente, né? E foi aonde que eu fui para um lugar mais tenebroso ainda, que eu me perdi completamente no meio do caminho e já cheguei a ficar em situação de rua. Morei 1 ano na rua, fiquei não por abandono da família, mas por eu me abandonar, por eu achar que nada estava bom, que tudo estava perdido, que eu estava numa situação que não tinha mais volta, e eu estava completamente apaixonado pela droga. Eu estava completamente envolvido nesse mundo, né? Que foi aonde que eu acabei me abandonando por fatores e fatos que, por sentimentos não resolvidos, por traumas. Como eu falei, eu vim de uma família muito legal, muito bacana, como qualquer família com seus problemas, mas eu era uma pessoa muito machucada, muito ferida, muito entristecida. Eu era uma pessoa que arrumava argumentos para eu poder usar a minha droga de preferência. Então, nesse meio do caminho aconteceu várias coisas. Continua, não continua, para, não para. Então, em 2010 foi o meu primeiro internamento.
onde completei 9 meses numa comunidade chamada CRL, Caminho de Retorno ao Lar. Lá eu aprendi que é possível, sim, viver sem a droga, e foi onde que eu apenas tampei a garrafa, pode-se dizer dessa maneira, porque eu fiquei um tempo sóbrio, mas eu não tinha tratado ainda o meu interior. E não demorou muito tempo, veio a primeira recaída, consegui lidar com ela, daqui a pouco veio a segunda recaída, consegui lidar com ela também, daqui a pouco começou a ter recaídas e recaídas e recaídas, aonde tudo foi se perdendo no meio do caminho, tudo novamente, né? E nesse decorrer, os anos foram se passando e eu fui normalizando a situação da drogadição. Então, eu trouxe para minha vida a droga como se eu tivesse vindo ao mundo com ela. Então, ela fazia parte da minha vida. Só que ela estava me levando a um lugar de destruição. E tive um relacionamento narcisista, tive um relacionamento de abandono. Então, eu tive várias situações aonde eu achei que eu não ia conseguir mais lidar em sobriedade, né? E passei por vários hospitais psiquiátricos, já tentei cometer suicídio. Eu sou o tipo da pessoa que eu sou muito adepto a tudo. Então, hoje, eu posso falar que eu tenho vivido uma vida plena. Eu passei numa comunidade em Agudos do Sul, chamada Missão Reconstruir, foi aonde que eu consegui ficar mais 9 meses, e eu falei, não, agora é um basta, agora é tudo ou nada. Foi aonde que eu peguei e consegui trazer e curar, porque não tem como tratar a drogadição sem a gente curar as nossas mágoas, o nosso eu interior, sem tratar aquilo do passado que a gente vai trazendo como bagagem de vida, né? E o adicto, ele usa muitas coisas como argumento. É família, é emprego, é relacionamento, várias N situações, né? Então, nessa Missão Reconstruir, que foi o meu último internamento, eu consegui tratar os meus traumas interiores, né? Meus traumas de criança, meus traumas de infância, os problemas que eu achava que não tinha mais solução para minha vida. E foi onde que eu consegui perceber que a droga era algo muito minúsculo, era algo muito pequeno, que o meu problema não era a droga, que nem a gente tem o costume de falar, a droga, ela só é a cereja do bolo, né? E porque tem um fator imenso, né? Então a droga, ela só é a cereja do bolo. É isso aí, Jonas aí ao vivo, falando conosco. Ele abordou o assunto da curiosidade, né, que tudo iniciou. Cada um é de uma forma, cada caso é um caso, e dentro da situação dele, ele falou que iniciou ali na curiosidade, né, então você está conhecendo um pouco da história dele. Boa noite, Luiz, boa noite, Matheus, boa noite, Rayane, sejam bem-vindos, compartilhe o programa. Tá, hoje com um assunto muito interessante, e o Jonas aí, esse batalhador aí com tema ao vivo. Então, Jonas, Boa noite, galera. Vamos sobre a questão da família. Teve casos na sua família e também você recebeu ajuda, né? Como que foi isso? As pessoas da família também te ajudaram, né, te orientaram, e também você teve alguns outros casos na família. Como que é isso para você hoje? Conta aí para a gente entender um pouco. Como eu falei, como a maioria das pessoas, eu vim de uma família disfuncional, minha mãe muito guerreira, muito batalhadora, minha mãe nunca me abandonou, minha mãe nunca abriu mão de mim, sabe? Mas tivemos vários problemas, vários fatores dentro de casa, várias situações aonde, como eu falo, eu não gosto e não tenho o costume de terceirizar culpados. Hoje eu consigo entender que o maior culpado de toda essa situação fui eu. Mas eu cheguei num ponto aonde eu tinha fobia, né? Então eu já vim meus antepassados já tinham problema com alcoolismo, tanto da parte paterna, tanto da parte materna. Eu vim já de uma família com problemas de vícios, né? E nesse decorrer do caminho, como eu falei, eu fui me perdendo de uma maneira tão grande que eu chegava em casa, eu tinha fobia de ficar dentro de casa por situações de um relacionamento que eu tive de abandono, tive uma história muito triste também. Então, na minha cabeça, eu não ia direto para a drogadição,
Na minha cabeça, eu imaginava assim, eu preciso caminhar, então eu não conseguia ficar dentro de casa. Me dava uma fobia que eu tinha que sair caminhar. Então eu caminhava, eu não ia direto para o uso. Eu queria encontrar algo que nem eu sabia o que eu estava procurando. Então eu saía sem rumo andando pela cidade, eu saía sem rumo andando pelo centro de Curitiba, eu saía sem rumo andando para lá e para cá e voltando, procurando algo que eu não sabia o que era. A ponto de eu chegar até fazer o uso abusivo da minha droga de preferência, que era de preferência, né? Que hoje eu uso muito, tomo muito cuidado para falar minha droga. Então eu já deixei no passado, já eliminei, não faz mais parte da minha vida. Então eu uso muito o modo de como eu falo do passado, ela ficou no passado. Então, antes de eu ir para a minha droga de preferência, que era do passado, eu tinha esse surto. Eu queria caminhar procurando uma paz interior, eu queria procurar algo que nem eu sabia o que era, e eu ficava vagando no meio da rua, ficava vagando de um lado para o outro, de um lado para o outro, até chegar ao uso abusivo da droga. Daí era onde que eu me abandonava, ficava um dia, 2 dias, quando eu ia ver já era um mês, já era 2 meses, e eu estava em situação de rua. Como eu falei, eu tenho uma família que muito guerreira, uma família que sempre me acolheu, que sempre esteve comigo. Lógico que tem famílias e famílias, né? Tem a família A, a família B, tem a família que acolhe, tem a família que desacolhe, pode dizer assim. Sempre vai ter aqueles que falem, abre mão, não tem mais jeito, não vai mudar. Mas graças ao bom Deus, minha mãezinha querida, ela nunca me abandonou, ela sempre estendeu a mão para mim. Cada internamento ela estava lá, cada ato de suicídio que eu queria cometer, ela estava presente comigo. Ela foi muito guerreira, ela foi muito batalhadora, ela me deu boa educação, ela me deu do bom e do melhor. Até hoje tem me dado. A presença dela é algo fundamental na minha vida, algo que faz eu querer estar sóbrio, né? E poder curtir a vida em sobriedade, né? Mas tive muitos momentos, sim. Tive muitos momentos tenebrosos, onde a minha família participou, onde a minha família esteve presente. Tive alguns sobrinhos que também me acolheram, me apoiaram. Não só a família, mas graças ao bom Deus, eu sou uma pessoa que eu não tenho inimizade com ninguém. Tenho bastante amigos que me acolhem, que me apoiam. E então eu fui muito abraçado. Eu fui muito abraçado pela minha vizinhança, pelo grupo, pelo povo da União Nova Orleans do Campo Comprido, aonde eu morei toda a minha vida, né? A minha infância até a minha adolescência. E então ali pelos meus vizinhos eu fui muito abraçado e muito acolhido também. Então eu posso falar que eu tive menos julgamento, eu tive mais acolhimento e menos julgamento. Então isso me deu força também para poder me resgatar, porque teve uma época que a minha droga de preferência ela não me fazia mais efeito. O que eu queria era sentir prazeres que não me saciavam. E daí foi aonde que eu comecei a sentir prazer pelo enforcamento. Então chegou uma altura da minha vida, chegou no momento da minha vida que eu comecei também a ter o vício do enforcamento. Então eu tinha que ter a sensação, eu não queria morrer, mas eu queria ter aquela sensação que me dava prazer, que era a sensação do enforcamento. E isso me levava no auge, me dava uma sensação, um prazer enorme. Era melhor do que a droga ainda. Daí foi aonde que eu falei, epa, tem alguma coisa errada. Já não basta o uso abusivo da substância e agora o enforcamento, foi aonde que mais me preocupou. E foi aonde que eu comecei a procurar ajuda de novo. Eu sou um adicto, né? Vivi no mundo da drogadição, eu procurei ajuda do CAPS, eu procurei ajuda do AA, eu procurei várias ajudas, né? Mas a maior ajuda que eu encontrei foi do Poder Superior, foi do nosso Senhor Jesus Cristo, do Todo Salvador. Eu lembro até hoje que uma vez eu estava andando na rua e ali eu estava sem uso algum, sem nenhum tipo de substância, e me veio aquele salmo, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem somente de ti. E ali eu senti uma paz interior tão grande, e inúmeras vezes eu senti o próprio Espírito Santo de Deus me abraçando na rua, me acolhendo, eu sentia o próprio Deus falando comigo, né, que tinha solução, que tinha como sair daquela vida, né.
E só que eu andava tão descrente, tão desacreditado, mesmo ouvindo a voz de Deus no meu interior, eu não queria, porque ela estava fazendo tanta parte da minha vida que aquilo já era meu. Era como uma lepra que estava grudado no meu corpo, que eu não achava mais solução. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu achava que eu estava chegando no meu fundo do poço, eu já tinha cavado mais um pouco e eu tinha que me afundar ainda mais. Só que graças ao bom Deus, pela misericórdia dele, ele foi lá no lamaçal e ele me resgatou e me trouxe de novo para a sobriedade. Então é isso aí, são as palavras de Jonas. E nós vamos, assim, numa pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no assunto de fé também, Jonas. Mas antes um pouco nós vamos falar, assim, sobre medicamento, né? Você conheceu algum tipo de medicamento? Boa noite, Franciele. Boa noite a todos que nos acompanham. O apoio foi bastante importante no caso dele também. E vamos ouvir também um pouco, aí ele vai falar sobre a questão de medicamento, né? No caso dele, ele utilizou, né? Teve acompanhamento médico, de contínuo. Como que foi isso para você, Jonas? A questão de medicamentos, sobre a parte de medicamento, eu sou um cara que eu super apoio, super concordo e sou a favor de ser um adicto ser tratado com medicamentos, porque nós somos corpo, alma e espírito. Espiritualmente falando, como o senhor falou, nós vamos falar daqui a pouco, mas fisicamente falando, a gente entra no mundo da drogadição. A droga, infelizmente, ela fica no organismo, leva tempo, deixa sequela, ela mexe com a cabeça, ela mexe com o psicológico, ela mexe com o nosso modo de agir, né? O que não pode ser deixado a se mexer é com o nosso caráter, porque a drogadição é uma coisa e caráter é outra. Eu fiquei na rua, mas eu sempre tive o meu caráter. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada para conseguir a minha substância de modo errado, porque caráter, ela já vem de berço, já vem de ensinamento familiar, né? Mas sobre a questão de medicamentos, passei sim. Eu passei num hospital chamado Irmã Dulce. Ela é nova em Curitiba. Se eu não me engano, agora já faz 4 anos que ela foi inaugurada aqui em Curitiba e está funcionando. A Irmã Dulce, para mim, ela foi fundamental, esse hospital. Porque eu estava numa situação tão degradante que eu não tinha mais limite. A minha mãe, ela chegava num ponto que ela ficava rolando comigo para eu não poder sair de casa. Ela rolava comigo no chão, porque eu também não queria mais aquela vida. Eu não queria mais sair para a rua, eu não queria mais me abandonar. Então, chegou num ponto que a minha mãe, ela rolava comigo no chão para eu poder sossegar em casa. E eu fui tratado, sim, fui tratado com muito medicamento. Tem medicamento, cada caso é um caso. Então, tem que ser avaliado por um profissional da área da saúde. Esse profissional, ele vai ver qual medicamento que vai ser para cada caso. No meu caso, eu tomei alguns medicamentos e tomo até hoje, porque eu ainda tenho crise para dormir, né? Eu tomo diazepam, porque ainda não consigo dormir, porque a droga ela é tão agressiva, ela é uma doença progressiva, que se eu não cuidar, todo dia ela tem que ser tratada. Eu consigo entender que a guerra de ontem eu venci, mas o dia de hoje é um novo dia. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a noite está terminando, então de hoje foi vencido também. Mas amanhã eu preciso entender que vai ter uma nova guerra também. Então tem que ser tratado, né? Então tem casos que precisa ser tratado com medicamento, só que infelizmente tem lugares que não aceita o tratamento com o medicamento, né? Que acham que é só a oração que ajuda muito também, mas a gente precisa entender que qualquer tipo de vício, que qualquer tipo de substância, ela mexe com o psique da gente, ela mexe com o psicológico da gente. Então a gente chega numa altura do campeonato que a gente precisa voltar às nossas origens do passado sem drogadição. A gente precisa tomar algum tipo de medicamento, tipo para ansiedade, medicamento para dormir, para mudança de humor. Eu fui diagnosticado com transtorno de bipolaridade. Hoje eu não tomo mais remédio para bipolaridade, porque eu consegui chegar no meu nível de normalidade.
Mas então eu sou super a favor com o tratamento de medicamento, eu super indico procurar os profissionais da área da saúde, fazer consulta com psicólogo, fazer consulta com psiquiatra, porque é fundamental. É fundamental para uma pessoa, para um adicto, ele está em tratamento, sendo observado, sendo acompanhado, sendo entendido, porque pastor vai entender da vida espiritual. Agora, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai entender da nossa mente, do mundo físico que nós vivemos, né? E com prioridade eu falo, para mim, para eu, o remédio fez muito efeito, me ajudou muito, me acalmou muito, muitas vezes me colocou realmente para dormir, precisei tomar injetável, precisei tomar um mata-leão mesmo, porque sem os medicamentos também eu não ia conseguir estar em sobriedade não, porque eu estava numa situação tão avançada que nem eu conseguia me segurar mais. Eu lembro de um fato que teve, eu tenho uma sobrinha que ela é fisioterapeuta, e ela entende muito sobre a parte de medicamentos. E uma vez ela falou, tio, uma vez para você não sair, eu te dopei, te dei algo para você tomar, e mesmo assim você não dormiu, você apagou e você foi para a rua, para ver o grau da situação. É uma pessoa que estava num grau calmo, da mesma hora que eu estava quieto para dormir, quando foram ver eu já estava na rua novamente, para ver como é uma doença agressiva, ela reage de uma maneira muito no impulso. Por mais que você fala, não quero, você já está lá. Então, por isso que eu falo, é necessário o acompanhamento, é necessário um profissional da área da saúde estar acompanhando. E não somente a gente que é adicto, mas a família também que vira condependente também do adicto, né? Porque a família sofre igual, a família sofre junto também. A família não dorme, a família passa a noite acordada, quer saber onde que o filho está, aonde que a filha está, aonde que aquele ente querido está. Então, se torna preocupante até para a família. E, infelizmente, a gente que é adicto acaba adoecendo na família também. A família faz parte também, né, desse processo. É isso aí, são as palavras de Jonas, e é importantíssimo o apoio da família, né? É importantíssimo também, em alguns casos precisa de medicação, é preciso saber também como recorrer, né, ali no início, os tratamentos, enfim, cada caso é um caso, a fé é importantíssima, né? Nós, quem já fez curso, né, sobre a questão da adicção, sabe o quanto a fé é fundamental. E é com esse assunto de fé que a gente vai agora tomando uma outra forma aqui, né, entrando já em outros assuntos assim, dentro da palavra de Deus, né, sobre a questão da fé. Eu vou ler aqui, ó, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então, importante a pessoa ter aonde recorrer, importante a pessoa ter uma base de fé, né, para buscar ajuda, né, para buscar uma ajuda ali espiritual, né, uma vez que está se tratando, uma vez que a pessoa está ali, né, aquela luta, é muito importantíssimo também essa parte espiritual, né. Sobre fé, a gente vai falar também os tipos de fé que existem, né, existem muitas formas de fé diferentes, então, é dentro desse assunto que nós vamos estar abordando também, né, sobre o início, a pessoa que conheceu ali a Deus através de uma luta difícil, né, e a questão da fé. Nós vamos ver aqui também, ó, em Coríntios 16. Vamos ler daqui alguma parte da questão da fé também, que é importante. Em Coríntios 16, 13, que diz o seguinte: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, aqui mais um assunto aqui em Coríntios sobre a questão da fé, né, mais uma base de fé,
do fortalecimento da pessoa na questão da fé diante de várias dificuldades, né? Não é só a questão, é a questão da depressão também, né? É a questão, igual ele mencionou, ele passou por uma situação bem complicada pelo jeito, né? Pensando às vezes até em suicídio, nós trazendo aqui o número de suicídio para entendermos o quanto é sério esse assunto, o quanto é importante que você compartilhe também, né? O Brasil, até o ano de 2023, tivemos 20 mil mortes, né? Desde 1996. O nosso país é o quarto. E só em 2022 foi 1.188 casos. Então, é importante que a pessoa saiba, que você seja uma pessoa de fé, que saiba interceder, que saiba ajudar, né, para que esses números diminuam, né? Cada um fazendo sua parte, né, pode aí fazer muita coisa, né, na questão do suicídio. 2011 e 2022 no Brasil foram 147 mil mortes, totalizando por dia o número de 38 casos por dia. Nós estamos falando agora das situações mais graves, né, de suicídio, muitas vezes é por falta ali de uma palavra amiga, de um socorro, de uma mão que se estende, né, de uma porta que se abre, né, de alguém que compreenda e consiga dar os primeiros passos ali a fim de ajudar, né? A Bíblia fala, aquele que salvar uma alma, salva o mundo todo. Então, é importantíssimo você, caro ouvinte, irmã, irmão, que seja intercessor do seu próximo, né? Que seja uma pessoa de oração, que interceda, né? Não só sobre esses casos, mas existem muitos outros casos que precisam de uma intercessão na oração, né? Precisa que muitas vezes a pessoa que necessita tenha alguém que inicie ou ajude na fé. Então, é muito importante, hoje nós pegamos essa base de fé para falarmos sobre dicção. Por que que nós estamos com esse tema hoje? Porque a dicção é um assunto seríssimo e a fé é uma parte importantíssima. Tratamento é importante, né? Tudo é importante, tudo se soma. Agora, a fé, ela vai dar uma base para que a pessoa possa continuar, para que a pessoa, às vezes, não tenha ali uma recaída, né? Tanto quanto o apoio também. Então, é muito importante, nesse sentido, a pessoa ter a base de fé, ou na família, ou um amigo, ou alguém que possa, né? Possa entender. Então, os versículos que falam de fé, Coríntios, igual já li, 16:13, Coríntios 2:5, Hebreus 10:39, Romanos 10:17, em Gálatas também, 3:26, né? E Efésios 6:16, 1 João 5, versículo 4, e Mateus, capítulo 17, versículo 20. Em Jó também fala de fé, Jó no capítulo 14, 7. Existe muito assunto da fé, né? Abraão é tido como o pai da fé, né? O Abraão, filho de Deus ali, patriarca, então ele é uma pessoa que exerceu muita fé, exercitou a fé, né, desde o início até toda a sua caminhada, né, pela face da terra. Então é isso. Nessa noite, houve uma pergunta aí, eu vou passar para o Jonas também, né? A pergunta que veio, Jonas, hoje você ainda usa algum tipo de medicamento, ou como que tá? Ah, sim, entendi. Eu uso só o diazepam, como eu falei logo mais, né? Eu uso o diazepam para dormir, que eu tenho uma dificuldade muito grande ainda com o sono, mas somente o diazepam. Mas pegando agora um pouco sobre a fé, me veio agora aquele versículo que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz dessa maneira, né? Eu sou um cara muito espiritualizado, eu vim de berço cristão, eu sou um cara cristão, né? Não sigo religião, mas sigo a Cristo. E eu sempre fui um cara de muita fé. Então chegou um tempo na minha vida que eu falei, cara, como que eu vou agradar a Deus sem fé?
E foi onde que eu comecei a exercitar a minha fé também e procurar, eu falei um pouco do físico, medicamento, psicólogo, psiquiatra, que fez parte do tratamento, sim, que me ajudou muito também, que me deu um pausa, né? O play pause, né? Então eu pausei para poder dar o play novamente. Só que daí o play eu dei na minha vida espiritual, que foi onde eu encontrei bases com o mundo espiritual. Foi onde eu tive muitas orações, não de igrejas, mas de pessoas, irmandades, irmãos. A palavra do Senhor diz que a todo tempo se faz um amigo, mas na angústia se encontra um irmão, se faz um irmão. E nesse meu momento de angústia, eu tive vários irmãos, vários amigos que se tornaram irmãos, várias pessoas que me resgataram, que me pegaram pela mão, me apoiaram, me resgataram em amor, me trouxe para perto. Por isso que eu falo que eu não sofri tanto preconceito nessa parte de abandono, porque graças ao bom Deus eu tenho grandes amigos que hoje na minha vida eu louvo a Deus pela vida deles, porque foi muita oração. Foi na base da oração mesmo que eu consegui. O medicamento ajudou, mas o que mais me fortaleceu foi eu receber a oração para eu poder exercer a minha fé em Cristo, para eu poder entender que Cristo é a chave hermenêutica, que Cristo é a chave de tudo, que é a chave que abre a porta da sobriedade. E eu tive várias experiências com o mundo espiritual também, mesmo em situação de rua, eu sentia Deus falando comigo. Aonde eu dei um basta na drogadição foi um momento que eu tive, que eu não vou saber agora como é que a psicologia usa o nome, mas eu tive a sensação de morte. No meu último internamento, eu passei num processo muito difícil, que eu dei entrada no hospital com falência de óbito. Então, sabe o que é você estar numa cama de hospital, médico te dando adrenalina, médico tentando te reanimar novamente, trazer à tona, e você ali paralisado, e você ouvir da boca do médico que estamos perdendo ele, não tem o que fazer. E eu lembro que no mundo espiritual ali eu olhei e eu vi que realmente o caminho era estreito e eu estava para passar por uma porta. E a única coisa que eu lembro é que eu falei: Deus, perdoa todos os meus pecados, consola a minha mãe, pois somente a tua graça me basta. E foi aonde que eu voltei novamente, retomei, e eu consegui perceber que ali o próprio Deus estava me dando mais uma oportunidade de vida, para algum propósito de vida, para algum propósito de evolução, mas foi aonde que me fortaleceu e foi aonde que eu caí em si, que não tem mais como eu voltar para o passado, não tem como mais eu voltar para o erro, para o mundo de drogadição, porque agora é de total responsabilidade minha. Como eu aceitei o meu Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, agora é de responsabilidade minha. Agora não é mais os meus amigos, por mais que eles me amam, me estendem a mão, não é mais a minha família, por mais que eles me acolhem. Agora é de total responsabilidade minha exercer a fé, tá em oração, tá em constante vigiando toda hora, todo momento, vivendo intensamente o dia chamado hoje. Agora é de responsabilidade minha cuidar da minha sobriedade. Então, a fé, ela é fundamental, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu falar que eu amo a Deus, eu agrado a Deus, se eu não uso a minha fé. Que amor é esse? Se torna um amor tolo, não é verdade? Então, a fé, ela é de fato fundamental na vida de um adicto, porque o adicto ele tem que estar constantemente em oração. Ele tem que entender que somente medicamento não ajuda. Ele tem que entender que só apoio da família não ajuda. Ele precisa entender que somente apoio dos amigos não ajuda. Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Foi o que Cristo fez na cruz. Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz, ele falou: epa, agora é comigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, estou sendo crucificado por vocês. Então ele se colocou no lugar de sacrifício por nós. Ele fez a parte dele. Agora basta nós fazer a nossa, que é o quê? Confiar, acreditar, né? Exercer a fé, honrar o sacrifício que foi feito na cruz. Eu hoje tenho honrado o sacrifício de cruz em sobriedade. Eu não procuro mais aquele Jonas do passado. Eu não tento mais lembrar daquele Jonas do passado que deu problema para a mãe, que fugia de casa, que vivia no mundo da drogadição. Hoje eu tenho vivido a minha vida intensamente. Hoje eu tenho exercido a minha fé. Tanto é que ontem mesmo eu estava numa sala de AA,
e eu até comentei com o pessoal lá, falei, gente, a minha sobriedade está sendo tão legal, está sendo tão massa, que eu tenho vivido realmente pela fé, porque as coisas, eu acordo, eu consagro, entrego o meu dia a Deus, falo, está aqui, e as coisas no meio do, como eu sou autônomo, as coisas vão acontecendo no meio do caminho, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso. Então, hoje o meu livre-arbítrio eu peguei e entreguei a Deus. Ele é meu, mas eu faço o que eu quiser com ele. Então, eu decidi entregar de novo a Deus, porque uma vez que ele me deu, ele falou, faz o que quiser. Então, como ele é meu, eu entreguei novamente para Deus. Falei, Senhor, meu livre-arbítrio eu entrego ao Senhor. Então, faça dele o que o Senhor quiser. Então, eu tenho deixado a minha vida sendo conduzida por esse poder superior, né? Então, a cada dia tem uma novidade na minha vida. A minha vida é uma vida muito top, assim. Claro, a gente tem os perrengues, a gente tem os problemas, nem todos os dias são flores, nem todo dia é só alegria, né? Mas a minha vida, assim, ela vai se direcionando por um caminho onde Deus vai trilhando. Por quê? Porque eu tenho usado a minha fé. A minha fé tem sido, ela tem se movido juntamente com os meus projetos, com os meus planos, com a minha movimentação do dia. E isso eu tenho achado muito bacana, porque eu tenho exercido a fé, né? Isso mesmo. Importantíssimo aí, Jonas mencionando sobre a fé, né? Ele teve como base, isso aí ajudou muito. Nós percebemos o quanto é importante e o quanto o testemunho dele é importante aqui para todos, né? Para que conheçam, né? O caminho aí para poder se livrar desses males e também depressão e tudo mais que envolve, né? Aí fizeram a pergunta se da sua igreja você prega a palavra, né? Estão fazendo algumas perguntas. Mas assim, Entendi. você prega a palavra, Jonas, na tua igreja? Já pregou alguma vez? Olha, até 1999 eu já não falo que eu fui um pregador, mas eu fui um colaborador de uma igreja. Já preguei a palavra, sim, já estive em uma comunidade religiosa, aonde eu amo de coração, sou muito grato, me ensinaram muita coisa, me ensinaram a viver, me ensinaram a trabalhar. Já fui obreiro, eu fui obreiro de uma igreja até em 1998, 99, algo assim. Sou muito grato a essa igreja, a essa comunidade, já fui pregador, mas eu acredito, assim, que todos nós somos evangelistas, né? Então, nós podemos falar do amor de Cristo, podemos falar da nossa experiência. Então, todos nós somos pregadores, não tem como falar de cargo religioso, porque nós estamos aqui na Terra para isso mesmo, para falar do amor de Jesus Cristo, para falar do poder superior, para poder resgatar. Eu, no meu caso, como um adicto, o que eu mais sei fazer é estender a mão e olhar para um adicto como uma alma. Eu não olho para uma pessoa em situação de rua, em vulnerabilidade social, como uma pessoa abandonada, miserável, entristecida. Eu olho como uma alma. Então, as pessoas ao meu redor, eu tenho olhado como alma e trato elas como alma. Porque eu acredito que a minha missão é isso, é acolher, saber fazer aquilo que fizeram comigo uma vez, me acolher com amor, com paixão, com clareza, com firmamento de propósito, né? Mas já preguei, sim, gosto de falar do amor de Cristo, gosto de louvar, frequento alguns grupos religiosos, aonde eu não tenho uma igreja fixa, eu não firmei em nenhuma igreja, mas aonde me convidam para ouvir a palavra do Senhor Jesus, eu vou, eu amo estar em igreja, em grupos religiosos, em grupos jovens. Eu tenho 42 anos, mas eu falo que eu vou ser um eterno jovem porque eu sou muito brincalhão, gosto de dançar, gosto de cantar, que nem a gente fala, a gente se aluga um pouquinho, né? Então a gente tem que sair um pouco dessa rotina de seriedade e tentar viver algo mais alegre, né? Porque é o que a gente precisa, é estar bem, é estar alegre, é estar feliz. E hoje eu falo, a minha sobriedade, ela me dá essa essência de cara limpa, poder cantar, poder dançar, poder se alegrar, poder amar, poder passar amor. E isso a gente faz o quê? Com a sobriedade, com a fé, com a presença, né? Então, todo ser que vive, louve ao Senhor, né? Você não precisa estar envolvido numa comunidade para você poder louvar. Mas é importante. Importante você estar em grupos, que nem hoje. Hoje eu encontrei um apoio, um suporte muito grande no grupo do AA.
eu estou sendo acolhido pelo grupo do AA. Tanto é, eu quero falar um pouquinho do livro Vivendo Sobriedade, não sei se está focando. Esse livro aqui é um livro do AA, então aqui ele aborda muitas coisas, como viver em sobriedade. Eu ganhei de um amigo meu esse livro, eu queria muito esse livro, um amigo me abençoou com esse livro, eu tenho lido ele e tem feito total diferença na minha vida. Através desse livro também eu estou conseguindo ver que realmente vale a pena viver em sobriedade. Tanto é que foi sábado retrasado passado, eu vi na festa de um aniversário de um sobrinho meu, muito amado, muito querido, de uma grande amiga minha, e lógico, teve o pessoal que bebe, tem pessoal que não bebe, e eu estava ali nessa festa de aniversário, e não vou falar que, como que eu posso falar? As pessoas, elas trazem um julgamento, uma condenação. As pessoas falam assim, mas como? Se você tem problema com algum tipo de vício, como que você está nesse meio? Daí que entra a parte, gente, a gente está vivo. Então, a gente vai ter isso em qualquer lugar. Então, daí, nesse aniversário, tinha pessoas que bebiam, e ali eu pude me alegrar, pude dançar, pude estar feliz, pude ser eu, mas em sobriedade, sem precisar estar em uso de alguma substância. Então, é muito prazeroso a gente estar sóbrio. A sobriedade nos traz um prazer tão imenso que se eu não tivesse, eu não estaria. Se eu não tivesse sobriedade, eu não estaria nesse aniversário curtindo de cara limpa, curtindo o momento presente e fazendo uma criança feliz, podendo ouvir dela um eu te amo, tá entendendo? Então a sobriedade nos traz esse prazer de vivência, de estar sóbrio. Então é muito massa, cara, é muito massa a gente estar sóbrio, é muito massa a gente viver a sobriedade, é muito massa a gente estar de cara limpa e desfrutar dos momentos verdadeiramente, porque a droga não, a drogadição, ela traz ilusão. E a ilusão nos traz o quê? Decepção. E a decepção gera morte. Então, a gente tem morte espiritual. Infelizmente, muitas pessoas que estão em situação de rua e estão em situação de vício, elas estão mortas espiritualmente falando. E é o que precisa de apoio de família, apoio de amigo, muita oração, exercer o poder da união, ir lá resgatar, não apontar, mas resgatar, estender a mão. Um adicto ouvir um estamos junto, isso faz total diferença para uma pessoa. Estou junto com você. Então, isso faz muita diferença para uma pessoa, para a recuperação da pessoa. É isso aí. Jonas, é importantíssimo esse testemunho dele nessa noite. E você que está nos ouvindo, compartilhe, ajude o próximo compartilhando. Muito bem aí explicado, muito bem explanado tudo que ele nos trouxe aí. Mas logo mais ele vai ficar até o final, e logo mais nós vamos ter também depois a oração de encerramento, né? E chegou uma hora aqui também, agora uma hora importante, vamos falar um pouco sobre o nosso patrocínio aqui do programa Cristo Meu Mestre, né? Você que não conhece ainda, a Mari da rádio já conhece, né? Os óleo natural, né? Tá aí, olha, tá aí para você conhecer, né? O óleo de banho, né, natural, sabonetes, né, o sabonete artesanal de babosa, né, dá uma pesquisada, não agride sua pele, é 100% natural, conheça, né, ligue, faça suas encomendas, né, conheça tudo aí que nós temos que é 100% natural, que isso também está relacionado à sua saúde, né, a saúde pela pele, porque tudo que você usa na pele também vai para o sangue, né, aquilo que você usa na pele, dependendo, ali vai para o sangue e pode até agredir, né? E às vezes tem caso até de alergia por uma questão de algo que não é, que é muito químico, vamos assim dizer. Então, use você também os sabonetes de babosa natural, né? Óleo de banho, como está aí na sua tela. E vamos continuando, vamos dar prosseguimento. Agora nós vamos falar dos tipos de fé, né? E vamos continuar com o Jonas aí até o finalzinho do programa, né? E os tipos de fé, existe a fé histórica, né? Que é a fé intelectual, que é aquela que estuda. Existe a fé miraculosa, que do decorrer, né? Do exercício da pessoa, né? Desenvolve milagre, né? Então, essa fé é chamada miraculosa, a fé temporal, que é aquela fé por um período de tempo.
e a fé salvadora, que é a fé genuína, a fé que tem origem na regeneração, né, que eu acredito que essa fé do Jonas também, uma fé que reconstrói, uma fé que regenera a pessoa, ela é uma fé genuína. Então, ela tem um poder de transformação. Então, é muito importante. O testemunho do Jonas aí é muito bonito, muito bom mesmo, e tenho certeza que vai contribuir e ajudar a muitos. Ajudar muitas pessoas que, às vezes, têm a sua dificuldade, vai buscar os apoios, né? E vai ter como base a fé que foi mencionada hoje. Então é isso. Então é isso sobre a fé. E hoje, Jonas, atualmente você mora com a sua mãe? Como que é hoje atualmente sua vida? Fala aí. Primeiramente, eu quero mandar um abraço para todos os colaboradores, para todas as pessoas que estão nos assistindo, mandar um abraço ali do grupo Juntos Somos Mais Forte. Eu participo de vários grupos de apoio, né, NA, AA, grupos de pessoas que estão ali se acolhendo, onde são grupos de adictos, um dando força para o outro. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. Então a gente está em constante movimento. São grupos que funcionam. Então quero deixar um adendo. Se você tem algum familiar, coloque no Facebook, tem grupo de WhatsApp, tem padrinhos que podem conversar, orientar, tem grupo de oração, tem grupo de reza. Então, isso é fundamental, ouvir de pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, tem N grupos de apoio online, que você que é um adicto, você que está passando por algum problema de dificuldade e acha que está tudo perdido e acha que não tem solução, é importante. Você não está só. Tem grupos aqui online, aqui pelo Facebook, que você pode estar entrando, como eu faço parte do Juntos Somos Mais Forte. É um grupo muito legal, um grupo muito massa, muito abençoado, um grupo acolhedor. Sim, atualmente estou morando com a minha mãe e com o meu padrasto. A gente morava na região do Campo Comprido, minha mãe resolveu mudar de casa, então estamos vivendo uma experiência nova agora num novo bairro, num novo local, numa nova cidade metropolitana de Curitiba. Está sendo legal também, mas eu estou com uma oportunidade, né? Estou com uma oportunidade boa de emprego para cuidar de uma comunidade terapêutica e tá tudo na direção de Deus. Então eu lancei, joguei para o poder superior, joguei na mão do nosso mestre, coloquei na mão de Deus, estou deixando as coisas acontecer. Então, em janeiro, eu acredito que eu já vou estar dentro dessa comunidade lá, ajudando, colaborando. Não gosto de usar muito o termo monitor, porque eu vou lá me doar, vou lá mostrar um pouco mais do meu trabalho, da minha força, que é possível sim, tentar ajudar aquele que está desanimado, tentar ajudar aquele que acha que não tem solução, que tratamento não serve para nada. Então, eu estou indo lá me doar, né? Então, eu estou indo lá me doar para poder ajudar o próximo também, assim como eu fui resgatado, tratado com amor e com carinho, num lugar chamado Missão Reconstruir, eu quero poder dar ao próximo aquilo que me deram um dia também. Então, agora em janeiro, eu atualmente estou morando sim com a minha mãe e com o meu padrasto, mas em janeiro eu já estou indo já para uma comunidade que ainda não posso falar o nome, né? Mas já vou estar lá como funcionário e colaborador, vou estar lá colaborando com a galera, vou estar lá ajudando e sendo permitido a ser usado, né? Porque é aquela frase que a gente conhece, quem é salvo tem que ser usado para salvar também. Quem é curado tem a unção de cura também. Então eu quero poder exalar esse perfume de Jesus, que hoje eu acredito que eu tenho, essa alegria que está em mim de viver sóbrio, em sobriedade, eu quero poder passar, porque eu acho que não faz sentido vir até mim e parar em mim. Então, eu tenho essa necessidade de estar no meio das pessoas, podendo acolher também, o copo está cheio. Por que deixar transbordar e perder a água? Então, vamos compartilhar, né, um pouco desse copo cheio. Então, em janeiro, eu vou estar numa comunidade, me doando um pouco, para poder ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, que era de desistência, achar que estava tudo perdido, que não tinha mais solução, que um adicto sempre vai ser adicto,
e por mais que a gente sabe que é um dia de cada vez, que é uma doença progressiva, mas é uma doença controlável. Ela é possível se controlar, sim. É possível a gente combater, é possível a gente ficar sóbrio no dia de hoje, é possível a gente frear os nossos pensamentos, é possível a gente controlar as nossas vontades, é possível, sim, a gente falar, viver na gratidão. Cara, tem tudo, não tem uma noite que eu não vou dormir que eu não falo, nossa, venci, mais uma noite, gratidão. Então, o poder da gratidão é algo muito forte, né? A gente vencer, terminar a noite e poder falar, Pai, muito obrigado, gratidão, sobreviver mais um dia desse mundo tenebroso da drogadição. Excelente, é isso aí. Boa noite ao Everton Monteiro, boa noite a todos, e teremos aí uma oração final, né? Hoje você ficou conhecendo aí o Jonas, né? E o uso da fé, né? Para a libertação, a fé da palavra, né? Da palavra Amém. de Deus, né? E nós vamos aqui estar mencionando, e no final estaremos fazendo essa oração final, né? Deus abençoe você que compartilhou, Deus abençoe a sua família, continue compartilhando esse testemunho do Jonas, que é importantíssimo. Infelizmente, o tempo aí não perdoa, o tempo voou, né? Passou bem rapidinho também, né? Mas, assim, provavelmente, futuramente, a gente traz mais algum assunto nesse sentido. Hoje, nós falamos de fé, né? Através de um testemunho, né? Através do Jonas, né? Uma pessoa aí que exercitou a fé, né? De acordo com a palavra, a fim de conseguir a sua vitória. Então, vou fazer uma menção aqui, eu estou meio gripado, mas a gente vamos fazendo tudo que precisa ser feito. Então, vamos lá, nós estamos mencionando aqui do Salmo 99, em seguida a oração, somos já antecipadamente, agradeço o Jonas, né, que ele se propôs a isso, né, no sentido de ajudar o seu próximo, né, às vezes é difícil achar alguém que realmente pense igual ele, da forma que ele pensa, né, porque normalmente a pessoa, às vezes, pode acontecer dela ter assim, passado por isso, e nem sempre ela gosta de expor, né, no sentido de ajudar, mas ele foi aberto nesse sentido, então somos muito gratos a ele, eu acho que Deus vai abençoá-lo muito nisso, porque Amém. Esse programa vai alcançar a muitos, né, e o testemunho dele é muito importante, tá bom? Deus abençoe cada família, Deus abençoe a família do Jonas também, a você Amém. que compartilhou, a todos, o Cláudio, né, a Mari, a cada um que acompanha, cada um que participa. Eu vou fazer aqui a leitura, a menção, e estaremos encerrando com a oração, e Deus vai abençoar cada lar, cada casa, né, assim de acordo com a sua palavra. Então, aqui o Salmo 99, a grandeza do reino de Deus. O Senhor reina, trema as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. Louve teu nome, grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, faz juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos diante dos cabelos dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Araão, entre seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem, lhe falava. Perdão. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhe dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor é nosso Deus e santo. Então, estamos orando pelo Arthur também, e por todos que precisam, cada lar, nessa oração, né, que possa, assim, abençoar cada um. Senhor Deus e Pai eterno, assim, ó Pai celestial, nós encerramos nesta noite, mas o seu poder do Espírito esteja com cada um, cada família, e assim, Senhor, conhecedor de todas as coisas, que possa fazer as obras de acordo com a fé, de acordo com a necessidade de cada um. Deus vai assim restaurando e fazendo maravilhas, em nome de Jesus Cristo, que é bendito, que reina para todos sempre. Amém, graças a Deus.
né? Deus Graças abençoe a a cada um. Chegamos ao final, muito grato. Paz e graça a todos. Paz e graça a Jonas, a todos da rádio. Deus abençoe grandemente cada um. Amém. Paz e graça. Forte abraço no coração de todo mundo. Amém. Deus abençoe. Amém. Quando sabes, oh Jesus, só clareia. Oh, é grande, tu me dizes, isso tudo vai passar.